Olá, segundo ano querido, tudo bem com vocês? Eu estou aqui compartilhando aqui uma tela, né, um quadro negro da professora Alda, para falar com vocês sobre o grau dos advérbios. Em nossa última aula ao vivo, estávamos falando sobre o advérbio, o que palavras modifica, o que exprime, falamos sobre as locuções adverbiais. E agora nós vamos ver que, embora seja uma classe de palavras invariável, né? Não vai para o plural, não vai para o feminino, né? Os advérbios, alguns, podem sim variar em grau, né? Então, nós vamos acompanhar aqui a distinção desses graus. Vamos lá? Ok. Então, nós temos aí 2 graus do advérbio, ok? Nós temos o grau comparativo, em que eu tenho 2 elementos, e eu vou ter o grau superlativo, em que eu tenho um elemento apenas. O grau comparativo, ele pode estabelecer aí uma comparação de superioridade, de igualdade ou de inferioridade. Já o superlativo, como eu tenho um único ser, eu posso dizer, né, em 2 palavras ou em uma única palavra, e eu posso exprimir aquelas circunstâncias. Eu vou subir para a gente poder ver os exemplos, ok? Olhem lá. Então, aqui, ó, nós temos: ele agiu mais generosamente que você. Então, temos 2 elementos, ele e você. No meio, nós temos um advérbio, que é o generosamente, é o modo como ele agiu, né? Nós temos esse grau comparativo com os adjetivos também, né? Mas o adjetivo seria: ele é mais alto do que você. É uma característica. Agora, generosamente não é uma característica, e sim uma circunstância dessa ação agir, né? Então, ele agiu, a maneira como ele agiu foi mais generosa do que a sua. Então, nós temos essa estrutura para o grau comparativo de superioridade. Um advérbio de intensidade, modificando um outro advérbio e o que para fazer a comparação. No comparativo de igualdade, nós vamos ter: ele agiu tão generosamente quanto você. Mais uma vez, um advérbio de intensidade, que é o tão, outro advérbio e o quanto para fazer essa comparação em nível igual. Já o comparativo de inferioridade, ele agiu menos generosamente que você. Então, nós temos um advérbio de intensidade menos, novamente o advérbio e o que para fazer a comparação. Como eu disse, o grau superlativo absoluto vai ter um único elemento. E nós vamos usar 2 palavras. Os advérbios que acabaram de aparecer, junto com outro advérbio. Então, ela agiu muito educadamente. Ela agiu assaz educadamente, bastante educadamente. Olha a professora Alda aí. No absoluto sintético, então, nós teremos uma única palavra. Então, eu vou trocar esse muito educadamente pela palavra ela agiu educadissimamente. Esse sufixo issimamente, né, quer dizer muito, de maneira muito educada, né? Nós temos outros sufixos também que nos ajudam a fazer isso. Lembrando que estamos falando de advérbios e não de adjetivos, ok? Maneira, né, circunstâncias. Agora, nós precisamos prestar atenção em alguns detalhes importantes. Então, eu vou projetar uma tela com esses avisos aqui, importantes para nós, ok? Tem coisas que são estranhas, porém, elas estão gramaticalmente corretas, né? Então, pensando nos advérbios bem e mal, a gente vai perceber que eles possuem formas comparativas sintéticas diferentes e específicas, que é o melhor e o pior, né?
Exemplo, os meninos cantaram melhor do que as meninas. Ai, 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 não sei que a gente não vai ter que inverter esses times, hein? O Corinthians joga melhor do que o Palmeiras, andou perdendo para o Palmeiras aí, né? Então, a gente tem essas formas, né? Melhor e pior. Vamos trocar o melhor por pior, então. Naquele jogo, hein? Brincadeira. Nós temos também aí, né? As formas comparativas bem e mal, quando elas estão antes de particípios, que tem aquela terminação ado, ouvido, ou pode também ter uma terminação irregular. Eu abri o refrigerante está aberto, eu escrevi o texto está escrito, né? Mas antes dessas formas no particípio, a gramática nos aconselha a usar os termos mais bem e mais mal. Nossa, mais bem e mais mal existe? Nesse caso, sim. Exemplo, o meu desenho está mais bem traçado do que o seu, né? Então, fica até mais sonoro do que a frase de baixo, né? Então, quando nós tivermos este particípio, fique bem claro. Ok. Com os superlativos, né, nós vimos lá o sufixo issimamente, mas nós podemos ter o sufixo íssimo ou minho também, né? Ela agiu educadissimamente ou ele é muitíssimo educado. Nós gostamos disso, né? Acordo cedinho, intensifica esse cedo, né? Não precisaria, isso é coisa de brasileiro, gente, mas acontece, né? Temos também, então, que prestar atenção nessas formas melhor e pior, porque elas são formas irregulares do grau comparativo, bem e mal, né? Mas quando estão juntos a adjetivos ou particípios, nós vamos então usar, como já dissemos, o mais bem e o mais mal. Outros exemplos aqui, então, né? Estes alunos estão mais bem preparados que aqueles, né? Ou estão mais mal preparados que aqueles. E havendo dois ou mais advérbios terminados em mente numa mesma frase, para não ficar aquele eco, mente, 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 nós vamos colocar o sufixo apenas no último, ok? Fica gostoso, fica legal. Ó. Ele agiu rápida, porém acertadamente. Bacana, né? Ok, vamos fazer exercícios? Então, vamos lá. Você pausa o vídeo e eu venho com a resposta. Resposta. Então, nós temos aí o grau superlativo, né? Grande, absoluto, um único ser sintético, quando a gente vai ter uma única palavra, né? O radical vai nos ajudar a fazer isso. E vamos ter o grau absoluto analítico. Analisar quer dizer dividir. Então, nós temos uma divisão aí em duas palavras, né? Esse vai ser o grau analítico. Agora, na questão 2, nós vamos classificar o grau que nós encontrarmos aqui. Vamos lá? Pausa o vídeo que eu venho com a resposta. Resposta. O João fala tão alto quanto. Então, eu tenho dois seres, é o grau comparativo, e eles estão em pé de igualdade, né? A tartaruga anda muito lentamente, eu tenho um único ser, grau superlativo absoluto, só tem um. Analítico, porque eu usei duas palavras, muito lentamente. Ela gastou pouquíssimo na feira, só tem um ser, grau superlativo absoluto. Sintético, porque eu usei apenas um advérbio, que é o pouquíssimo. Aquele vendedor atingiu a meta do mês mais rapidamente do que todos. Tenho dois elementos, faço uma comparação. E ele foi mais rápido. Então, esse mais é superioridade. A noiva chegou menos cedo do que os convidados. Tenho dois elementos, a noiva e os convidados, comparativo. Mas
ela chegou menos cedo. Por isso que o grau é de inferioridade. Acertou? Agora, na questão 3, você vai, né, construir as frases no grau indicado. Temos até um exemplo aqui, ok? Pausa o vídeo, faz, eu volto com a correção. Corrigindo. Os meninos ficaram mais bem comportados do que as meninas. Grau comparativo de superioridade, por mais estranho que seja, comportados está no particípio. Então, eu vou usar o mais bem, ok? Agora, inferioridade, nós acordamos menos cedo do que todos. Agora, superlativo absoluto analítico, opa, analítico tenho que usar duas palavras. Os atletas correm muito rápido, bastante rápido, rápido demais, né? Pode ser. Agora, comparativo de igualdade, canta tão bem quanto sua mãe. Agora eu preciso de um superlativo absoluto sintético. Sintético, uma única palavra, então eu cheguei atrasadíssima. Questão 4, pausa o vídeo, faz. Resposta está certo. Temos aí uma comparação de igualdade, né? Da aplicabilidade aí do conceito que se estende aos países pobres e ricos, indistintamente construída, então, pela expressão tanto quanto, né? Equiparamos. Opa! Parece que eu conheço essa menininha. Ó, tá vendo que sobrou uma cadeirinha ali? É a sua. Senta ali junto com aqueles alunos super gatos para você fazer os exercícios da página 24 a 26 lá na nossa apostila 7. Fechou? Então, nos vemos na nossa próxima aula ao vivo com o exercício feito, hein? A professora é brava. Tchau, tchau.